Ozzy, ele nasceu em 1948, então ele foi adolescente na década de 60. É a década da explosão dos Beatles, do movimento hippie, aqueles movimentos de contracultura, de paz e amor. E aí ele se interessou por música porque ele gostava muito dos Beatles. Quem não gostava, né, nessa geração aí de 60. Os Beatles, eles inspiraram diversos outros artistas dessa época também. Não só da Inglaterra, mas pelo mundo afora, né? E aí o pai dele teria comprado para ele um microfone, umas caixas de som, né? E ele acabou conhecendo os integrantes do Black Sabbath, que viria a ser o Black Sabbath ainda na escola. Hoje em dia ele é muito grato ao pai dele, tá? Ele fala isso em algumas entrevistas, porque o pai dele foi que possibilitou. Ele chegou e pediu pro pai dele: pai, empresta $250. Ele até fala o número específico, o valor lá, né? Empresta $250 pra comprar esse material, que era justamente isso aí, o microfone, um amplificador. Na década de 60. Era muita coisa, realmente. Era um material de qualidade. Mas vem cá, ele não era... Ele não é inglês, cara? Libras, desculpa. Ainda bem que você me corrigiu. Tá. Eu tô com dólares na cabeça, libras, tá? De Birmingham, Inglaterra. Mas o número era esse, 250. E o pai dele, de fato, compra, tá? Resolve acompanhar ele nesse sonho aí. E o lance o Ozzy, ele não tinha banda e nunca tinha feito, assim, uma carreira musical. Ele nunca tinha cantado nada, ido, sei lá, num pub, tocar alguma coisa. Mas ele colocou uma espécie de propaganda, uma espécie de cartaz feito à mão ali, numa loja, eu me recordo se era uma loja de discos, mas era uma loja de instrumentos, se eu não me engano, né, que era onde os artistas da época, os músicos frequentavam e colocava Ozzy procura uma banda, né? E a parte mais importante que ele colocou embaixo do cartaz ali, que é eu tenho amplificador próprio. Né? Então, apesar das pessoas não conhecerem... Muito importante. Apesar das pessoas não conhecerem ele, né, ainda muito jovem, inclusive, estava na época da escola, como o Raul falou, mas aí quando o pessoal viu aquele cartaz, justamente os 3 primeiros integrantes da banda Black Sabbath, eles estavam procurando o vocalista e bateram o olho ali, não foi nem pelo vocalista, mas foi pelo amplificador que ele já tinha ali. Eu tenho uma história aí parecida com isso, e eu posso dizer que, pelo menos assim, nesse meio aí do pessoal sem grana, isso é extremamente importante, tá? A primeira banda que eu entrei, eu já falei em outros episódios aqui, mas pra quem não ouviu, eu sou aquele cara E hoje vai dar uma palhinha, no meio do episódio, do nada, ele vai pegar aquela guitarra ali atrás, rapaziada, e vai mostrar pra vocês que não é só garganta. Tirar o som. Agora que terminou de falar besteira, eu vou explicar. Eu sou aquele tipo de... Eu sou aquele cara que tá aprendendo, tô aprendendo desde os 12 anos, né? Mas ainda tô aprendendo. Mas... Era só tu pegar a guitarra aí tu fingir, colocava uma música na edição. Cala a boca, falando pra caralho. Ó, eu cheguei a ter algumas bandinhas assim, e é sempre assim, sempre foi assim. Quem tem alguma coisa, quem tem um amplificador, quem tem uma guitarra, tá na banda. Né? E a minha primeira banda foi exatamente assim. Tava na casa de um amigo, um colega dele chegou e tal, e eu tinha levado o meu amplificador e minha guitarra pra lá. Aí o cara olhou assim e falou: pô, de quem é esse amplificador aqui? Eu, pô, é meu. Tu tem a guitarra também? Tenho. E qual banda você tá? Já tá em banda? Eu falei: não, então agora você tá na nossa banda. Tipo, o cara nem me conhecia, tá ligado? Tipo, mas o cara precisava de alguém que tivesse uma guitarra e um amplificador. Então eu entrei assim. Então, assim, pra esses grupos, assim, que são desprovidos, né, de dinheiro aí, de equipamento, cara, o cara que tem qualquer coisinha, cara, ele já sai na frente, né? Muitas bandas se formaram aí no passado assim. Porra, e é muito massa, porque os caras eram colegas de escola, né? O Tony Iommi, o Geezy Butler e o Bill Ward. Eles eram ali da vizinhança, né? Das proximidades, moravam perto, chegaram a estudar na mesma escola. E antes de existir a primeira banda, que tornou o Ozzy famoso, né? Que era o Black Sabbath, eles tiveram um grupo de blues, que era o Polkatuck Blues, um nome horrível. Que eles mudaram o blues era o que tava muito, muito forte na época, né? Assim, a ideia de rock ou de metal ainda era nascente, né? Então era mais um blues muito... Eu ouvi uma das primeiras músicas na época que eles ainda eram um grupo de blues, e realmente, você vê que claramente é um blues, só que uma coisa mais agitada, com a guitarra um pouco mais enfática, mais presente, né? Justamente trazendo essa transição. Ah, mano, falando assim da minha opinião, qualquer estilo de rock é praticamente um blues acelerado e com mais ou menos distorção. Rock é blues, não tem como associar, não. É verdade, é verdade. Mas, pô, aí eles mudaram o nome lá pra Earth. Como é que fala essa palavra em inglês? Minha pronúncia é péssima. Terra em... Earth, Terra, planeta Terra em inglês, né? Earth. Só que meio que já tinha, cara, uma banda com esse nome, né? E aí... comum também, né? Sim. Pois é.
Os membros da banda, os caras que formaram o Black Sabbath, já tinham um certo interesse assim por ocultismo, né? Por umas paradas relacionadas a folclore, um misticismo europeu, inglês. Vampiration, e aí, sei lá, um negócio meio dark, assim. Aí diz a lenda que eles se inspiraram em filmes de terror, né? Pra mudar o nome pra Black Sabbath, pra criar uma espécie de nova cara, de nova roupagem para esse grupo musical, e também explorando assim temas relacionados ao horror, ao ocultismo também. Uma maneira... eu vi num documentário ele falando sobre isso, né? Parece que um desses integrantes tinha levado um livro, né, de ocultismo, e ele acabou tendo essa ideia. Ele falou, pô, tem muita gente que paga pra assistir filme de terror. Filme de terror. Então, pô, por que não compraria um disco de terror? Essa é a ideia original. E eu acho isso muito interessante, cara, porque a gente até já fez um episódio que deu uma pincelada aí sobre... Uma pincelada geral sobre pânico satânico, né, e tal. Mas, assim, muitas mães evangélicas, principalmente, mas muita gente acha realmente que essas bandas de metal, assim, que lidam com o ocultismo, até com o satanismo e tal, são realmente pessoas satanistas, adoradores do diabo e tal, mas eu sempre vi, assim, como, cara, os caras, da mesma forma que se faz um filme de terror, né, que se faz um filme de ação, ou de terror, ou de comédia, o cara, ele tá te mostrando uma arte ali voltada para algum tipo de sentimento, ou com algum cenário. Então ele tá te vendendo uma história, de certa forma, né? Não necessariamente eles são ocultistas ou adoradores do diabo e tal. Eu sempre vi assim dessa forma, né? Os caras são performáticos e eles precisam chamar atenção de alguma forma. Porque Sim. A indústria da música é uma coisa muito difícil, né? Você tem que chamar atenção, você tem que ser diferente, né? E eu vejo, cara, que foi uma parada genial eles terem essa ideia de transformar o terror e o misticismo com música numa época que isso não era comum. Hoje em dia, porra, a gente tem milhões de bandas, assim, né? Na época, não. Então, assim, era uma coisa bem original. Porra, tem muito a ver com a ideia de repulsividade, com uma ideia de juventude que vinha dos anos 60. Os anos 60, como eu falei, foram aquela era do movimento hippie, da paz e amor, da era de Aquários. Só que tudo isso foi absorvido pela indústria e o movimento hippie ele acabou não trazendo uma mudança que a juventude esperava. Os anos 70, eles são uma espécie de antítese da década anterior, né? A década de 70 vai trazer essa revolta, esses temas mais obscuros, essa agressividade, é muito constante se falar em morte, em depressão, em decadência. E o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, eles são um exemplo disso, uma busca por uma subversão, por uma repulsividade que chocasse aquela geração passada, cristã, ali, né? a moral, né, da sociedade da época. Então ainda havia essa necessidade de juventude de ser contra a geração mais velha, mas aquela ideia de paz e amor ficou para trás. Agora se buscaram esses temas. No caso, assim, o Black Sabbath, né, esse gênero específico, né, buscou essa coisa mais agressiva. Sim, essa quebra de estigma, tem uma frase muito interessante do Ozzy, numa entrevista que ele deu já depois, bem depois de adulto, mas justamente se referenciando, falando sobre esse primeiro momento da banda Black Sabbath. Que pra eles era uma novidade muito legal, tipo assim, porra, década de 70, juntou a banda, os caras se juntavam, tocavam música, não tinha nenhuma música ainda, então tudo que eles criavam era muito novo, era uma novidade, e aí ele na entrevista ele fala justamente o seguinte, o entrevistador pergunta pra ele, como é que era? Vocês se divertiam? Como é que era? E ele fala o seguinte, era muito legal, era muito melhor do que ter um emprego na porcaria de uma fábrica cheia de poluição, né? Então assim, até nessa sutileza dessa frase dele você vê uma forma de protesto, ou seja, nós não queremos essa vida normativa, né, imposta pela Inglaterra, o que era Birmingham se não uma cidade cheia de fábricas, né? Pra quem assistiu o Peaky Blinders aí, e a Inglaterra como um todo, né? Então, a banda Black Sabbath traz justamente essa ideia de protesto aí, que é muito maneira. E todo jovem se identifica, né? Tem isso. E tem umas paradas assim também em relação à questão de indústria cultural, cultura de massa, né? Que, hoje em dia, o mercado musical ele é muito diferente do que era 50, 60 anos atrás.
o rock estava vivendo ali um dos seus melhores momentos, né? Entre as décadas de 70 e 80. Então, era um filão mercadológico, na época existia loja de disco, né, coisa que não existe mais, mas era assim, uma prateleira numa loja de disco, era uma parte do mercado musical a ser explorada. Então, esses igual novos locadora grupos, de filme VHS, que também não existe mais. Também não existe mais. Pô, eu ainda tenho ali uns CDs e tenho umas fitas também, fita... É cassete, não? Como é que chama essa de música? Ih, cara. É fita cassete mesmo, fitazinha pequenininha. Quadradinha? Acho que é cassete mesmo. Porra, eu não lembro se cassete é de vídeo. Mas isso aí virou item de colecionador, né? Porque pras crianças que estão assistindo a gente que nunca viram, cara, a gente tem a fita cassete, a fita de vídeo, que era mais ou menos desse tamanho, assim, né? Que, pô, era literalmente uma fita ali enrolada, né? Que a gente botava no videocassete. E tinha uma muito parecida, só que ela era pequenininha assim, que era de áudio, né? Era uma fita de áudio que a gente botava. Normalmente era um aparelho de som que ele tinha um tocador de CD em cima, né? E tinha duas entradas assim de fita cassete na frente. Né? A maioria deles era assim. Eles nunca vão tinha muito de carro também. Esses jovens nunca mais vão entender. Nem pendrive eles sabem o que é mais, nem pendrive. O player veicular era assim, né? Era uma fitazinha que você botava, tal. Isso antes do CD. Mano, e na época do Black Sabbath nem isso existia, era disco, né? Disco isso. Pois é, o primeiro disco deles é lançado em 1970, numa sexta-feira 13, em fevereiro. Caraca, maneiríssimo. Emblemático, cara. Maneiríssimo. Essa preocupação, Simbólico, né, desde o início da banda, de um marketing, né, uma ideia transgressora, uma estética ocultista, né, desde logo do início, com essa intenção mesmo de associar, né, não vender só a música, mas vender também um tipo de comportamento, uma ideia, uma sensação, né. Os caras tiveram também um senso de produção, né, um senso artístico muito forte para entrar no mercado musical. A gente acabou não falando, né, mas eles tiveram essas inspirações assim de livros, de ocultismo e tal, mas o nome da banda, Black Sabbath, é o nome de um filme de terror, né, dos anos 60 também, 60 e pouco, eu não lembro a data exatamente, mas eu lembro que aparentemente é do Boris Karloff, que é um nome muito famoso do gênero na época, né. Então, assim, é um daqueles terrores, assim, meio trash, assim, uma parada meio bizarra, assim, mas que eles que acharam o nome muito maneiro, né, e colocaram aí que eles assumiram mesmo essa estética de coisa de terror e tal. Pô, e pra combinar com essa estética, eles produziram um som bem carregado, né, bem forte, bem pesado, com riffs de guitarra muito marcantes, né. E o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, eles são considerados um dos criadores de um estilo que veio a ser definido como heavy metal. Será que os nossos ouvintes ou espectadores entendem o que é quando a gente fala de heavy metal? Eu me sinto tiozão falando isso.